Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Amém? Glória a Deus a vocês todos. Vamos agradecer a Deus nessa noite? Vamos agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos pelo dia de hoje, pelo mês de junho que nós estamos reinando em vida, recebendo ministração angelical em nosso favor, por tudo e por todas as coisas terem colaborado e estarem colaborando para o nosso bem. Em tudo te damos graças, Senhor. Pai, nessa noite revela a tua palavra a nós que estamos aqui, ao vivo aqui em Santo André, aos que estão ao vivo online pelo YouTube, pelo Facebook, que a tua palavra seja revelada e que ela não volte para o Senhor vazia. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz. E bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Senhor, quantos estão esperando para receber esse apostolado, para receber essa palavra? Pessoas que creem em Ti, pessoas que creem na Tua palavra. Então eu te peço que revela, que dê entendimento, que faça aquilo que eu não posso fazer. Eu oro e te agradeço e que assim seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Que a palavra de Deus lhe seja revelada. Amém? Uma salva de palmas ao Rei Jesus. Glória a Deus. Abba Pai. Graça e paz a você no YouTube, graça e paz a você no Facebook, graça e paz a você no nosso site, Graça e Apostolado. Glória a Deus pela sua vida. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós estamos aqui na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Às quartas-feiras, 19h30 e aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração. Tá? Venha estar conosco de quarta-feira às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Aqui no MGA Santo André, sede Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Vem receber a graça e o apostolado. Você pode acessar o nosso site também, www.graceapostolado.com. O maior e mais completo site de estudo em graça é do MGA. www.graceapostolado.com. Ali você acha estudo, apostila, oração, intercessão, vídeo de louvor, de pregação. www.graceapostolado.com. Também você pode baixar o nosso aplicativo da rádio mgaonline.com. O MGA tem uma rádio online, www.radiomgaonline.com. Baixa o aplicativo para o celular. 24 horas graça, 24 horas apostolado. Amém? Se inscreva também no nosso canal, tá? No YouTube, procura por Ministério Graça Apostolado, é o único Ministério Graça Apostolado. Se inscreva lá, ativa o sininho e receba o apostolado da semana. Amém? Assunto novo hoje, apostolado novo. Quem é que veio para comer o pão do céu? Bíblia, papel está aqui e caneta. Porque se estiver escrito, eu creio, hein? Assunto novo, anote aí o tema. Temos pecado ou não temos pecado? As pessoas do dia a dia falam que temos pecado. Principalmente os que foram criados no catolicismo. Foram criados com a mente do pecado. Os evangélicos também falam que temos pecado. Todos os evangélicos em geral, mesmo Jesus tendo morrido por eles também na cruz, mesmo assim falam que tem pecado, porque dizem, a Bíblia diz que tem pecado. Então vamos ver o que a Bíblia diz. Na verdade a Bíblia não diz, né? Quem diz é quem escreveu, né? Quem colocou o assunto tem um nome, João, Moisés, Samuel, Isaías, Paulo, Marcos, Mateus. Então, vamos ver o que está escrito na Bíblia. O assunto é, temos pecado ou não temos pecado? O que a Bíblia diz? Ou seja, o que está escrito?
Tema de hoje: temos pecado ou não temos pecado? Quantos creem na Bíblia? Você crê na Bíblia? No que está escrito? Então precisamos entender, tá? Primeiro é preciso entender, olha lá, primeiro é preciso entender a definição da palavra pecado. O tema de hoje: temos pecado ou não temos pecado? Mas o que é pecado? Então, antes de eu ler a Bíblia, primeiro é preciso entender a definição da palavra pecado. O que é pecado? O pecado é o quê? Literalmente, pecado era, não é mais, porque mudou a aliança, pecado era a transgressão da lei, a quebra da lei. Foi dado mandamentos, foi dado ordenanças. Mandamentos e ordenanças viraram leis, ou no singular, a lei. O que é ou o que era o pecado? A quebra dessas leis, entendeu? A transgressão dessas leis, da lei, era o pecado. Por isso que Isaías 59, abre rapidinho aí, em Isaías 59. O que diz Isaías 59, versículo 1? Depois dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías 59. Essa mensagem vai ajudar muita gente, hein? Muitas pessoas se enroscam na graça por causa do pecado. Como assim que não temos mais pecado? Mas um dia eu li na Bíblia que se dissermos que não temos pecado, eu vou ler esse texto. Daqui a pouco eu vou ler. Mas antes, entenda a definição da palavra pecado. Isaías 59, verso 1. Isaías 59, 1. Certamente, perceba que eu estou lendo um livro da lei. Isaías 59, 1 é um livro da antiga aliança, antes de Cristo. Então, Isaías 59, 1. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Tanto não está encolhida que já nos salvou. Então percebe a diferença da velha para a nova aliança. Isaías 59, 1. Nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olha o que a lei dizia aos que estavam debaixo da lei. Verso 2. Mas as vossas iniquidades, outra versão diz, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Sublinha aí, ó. E os vossos pecados. Agora, você precisa saber quem são esses vossos, ou quem eram esses vossos, né? E os vossos pecados. Esses vossos pecados não são nossos pecados. Está claro ou não está claro? Por quê? Porque estamos lendo um livro da lei que foi escrito para o povo de Israel, o povo hebreu, judeu. Nós, gentios, ainda não estávamos na história. Está entendendo? Então, os vossos pecados, diga, não são nossos. Está entendendo que eram deles? Está claro aí? Por quê? Porque essa palavra não foi dirigida a nós. Está claro? Então ninguém na terra pode pegar Isaías 59, e há pastores que fazem isso, há igrejas que equivocadamente fazem isso. Por falta de conhecimento, por consequência, por falta de entendimento. Ninguém pode usar Isaías 59:2 e lançar em rosto de alguém e falar: os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Está vendo, irmão? O seu pecado. Isaías 59 diz que o seu pecado... Opa, o meu não. O seu não. O pecado deles, numa velha aliança. Os que estavam debaixo da lei. Está claro ou não está claro? Então, antes de eu entrar no meu assunto, é preciso entender a definição de pecado. O que significa pecado? O que é pecado? Era a transgressão da lei. Foi dado leis, foi dado mandamentos, foi dado ordenanças a quem? Ao povo judeu, ao povo hebreu. Quem quebrasse esse mandamento ou ordenança, cometia pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Quebra da lei. Quem entendeu, diga amém. Veja comigo Romanos capítulo 4. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso aí. Sobre quebrar a lei, né? Romanos 4.
Tema de hoje: temos pecado? É uma pergunta. Ou não temos pecado? Hoje nós vamos sair daqui com uma resposta. Amém, irmão? Se tiver escrito que nós temos, então nós temos. Se tiver escrito que não temos, então não temos. Se tiver escrito, eu creio. Romanos 4, veja comigo. Quem já achou Romanos 4, diga amém. Versículo 14. Marca aí, ó. Romanos 4, 14. Paulo disse: pois se os que são da lei, nós somos da lei ou somos da graça? Somos da graça, mas lê Romanos 4, 14. Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. Por que a fé é vã? Porque na lei não se vivia pela fé, na lei se vivia das obras. Tá entendendo? Se você, na mesma página, vê Romanos 3, 28. Na mesma página, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Ele foi claro, não foi claro? Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Volta no Romanos 4, 14. Romanos 4, 14. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Tem caneta aí? Verso 15. Porque a lei opera a ira, sublinha, e onde não há lei, não há transgressão. O que isso quer dizer? Você não pode ser multado numa rodovia a 140 por hora se não existe uma placa dizendo que a velocidade máxima é 100. Pegou? Não existe na rodovia uma placa de velocidade máxima. Se tiver a placa, velocidade máxima 100, você passou ali a 140, então você é digno de tomar uma multa. Você transgrediu aquela lei. É justo tomar uma multa. Mas o policial te parou a 160. Ele vai te multar como se não tem nenhuma placa. Faz 5 horas na estrada e você não viu uma placa dizendo velocidade máxima, o limite. Então ele não pode te multar. Por quê? Romanos 4,15. Onde não há lei, não há transgressão. Como que ele vai te multar a 160 se não há uma lei dizendo que a velocidade máxima é 100? Então você não transgrediu nada. Ora, do que eu estou falando? Veja Romanos capítulo 6, verso 14. Olha aí, vira uma página. Do que eu estou falando? Romanos 6, 14. Pois o pecado, o assunto é esse. Temos pecado ou não temos pecado? Romanos 6, 14. Pois, olha ele aqui, ó. O pecado. O que tem o pecado? Romanos 6, 14. O pecado não terá domínio sobre vós. Esse vós somos nós. Por quê? Porque Romanos 11, 13, Paulo disse: convosco falo gentios. Então, esse vós aqui somos nós, os gentios. Paulo falando conosco. Romanos 6, 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Então, se eu não estou debaixo da lei, volta aí. Romanos 4, 15. Então, eu não estou transgredindo nada. Porque onde não há lei, não há transgressão. Eu não estou debaixo da lei. Em outras palavras, como é que eu sou um pecador se não há lei? Se não há lei, eu não estou o quê? Transgredindo. Eu não estou quebrando nada, não estou transgredindo. Não há lei? Mas aonde é que diz que não há lei? Romanos 6, 14. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, você está numa rodovia que não há limite de velocidade. Pode andar 40, pode andar 60, pode andar 80, pode andar 100, pode andar 120, pode andar 140, você pode andar 200, pode andar 300. Mas se o carro capotar e morrer? Não, aí é um problema seu. Então não anda 300. Mas que você pode, você pode. Por isso Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode andar 300, mas te convém andar 300? Se estoura um pneu, entra um cachorro na frente, se escorrega o carro, pega um vácuo, capota. Então não tem motivo de andar 300. Coloca isso na vida espiritual. Gálatas 5,13. Vocês foram chamados para a liberdade. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, não tem placa na estrada, eu vou andar 300 só porque não tem placa. Se estourar um pneu do meu carro, eu, minha esposa, minha família,
Então, nem tudo me convém. Romanos 4,15. Paulo foi claro. Ó. Romanos 4,15. E onde não há lei, diga comigo, onde não há lei, não há transgressão. Será que nós estamos debaixo da lei? Ainda. Se você ler Romanos 6,14, olha lá, o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei. Então, se eu não estou debaixo da lei, Romanos 6,14, Romanos 4,15. Então, não estou transgredindo nada, porque não há lei. Quem entendeu? Mas o Espírito Santo vai deixar mais claro ainda. O tema de hoje: temos pecado ou não temos pecado? Pastor, eu quero saber isso aí. Tem uma irmã que fica pegando no meu pé, dizendo assim: onde se viu você falar que não tem mais pecado? Os crentes da lei não é assim? Onde se viu dizer que não tem mais pecado? Você é um herege, seu pastor é louco, falso profeta. Onde se viu falar que não tem pecado? Bom, se você é uma pessoa temente a Deus e tem uma Bíblia, você vai conferir comigo em Romanos 4,15, que aonde não há lei, não há transgressão. O pecado era o que eu falei? A transgressão da lei. Mas se não há lei, não há pecado, não há transgressão, porque não tem lei. Está claro ou não está claro? Como é que eu posso ser condenado de uma coisa que eu fiz, se não havia uma placa dizendo não faça? Hã? Por isso Romanos 8, verso 1. O que diz Romanos 8, 1? Vira aí. Ó. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E por que não tem condenação? Colossenses 2. Porque ele tirou a condenação. O escrito de dívida ele tirou, ele rasgou. Não tem mais condenação. Quem pode falar graças a Deus? Os eleitos entendem essa palavra. Você é louco? Onde se viu falar que não tem pecado? Onde se viu falar que não tem pecado? Lendo o Novo Testamento, lendo a Nova Aliança, fica claro entender. Mais uma vez, Romanos 6,14. O pecado não terá domínio sobre vós. Eu penso que o que está escrito é claro. Eu penso isso. Para mim está claro. Eu penso que o que está escrito está claro. Romanos 6,14. Eu só estou lendo, ó. Pois o pecado... Suponha que eu nunca li. Primeira vez eu vou ler agora. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Ele está explicando porque o pecado não vai ter domínio sobre nós. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, debaixo da graça o pecado não te domina. Por quê? Romanos 4,15. Porque não tem lei, você não tem como pecar. Não tem lei, não há transgressão diante de Deus. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Vamos entrar na mensagem então? João capítulo 1. Tema de hoje: temos pecado ou não temos pecado? De uma coisa eu te falo: o que estiver escrito, o que tiver escrito eu creio. Vai para João, Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 1. O tema de hoje, depois você dá essa mensagem para aquela pessoa que fala assim: onde se viu você falar que não tem pecado? Você é uma louca, você é louco, você é um herege, seu pastor é um falso profeta. Onde se viu falar que não há pecado? Aí você só pergunta se a pessoa crê na Bíblia, para ela acompanhar e perceber que eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. Eu não estou interpretando, eu não estou obrigando, fazendo lavagem cerebral. Eu só estou lendo a Bíblia. E você confere na sua Bíblia. Amém? Por exemplo, João, capítulo 1, versículo 29. Um texto que os batistas conhecem tanto. A Igreja Católica conhece tanto. A Igreja Pentecostal conhece tanto João 29, mas conhece, mas parece que não entende, ou então não crê. Ou não entende ou não crê. Eu só vou ler. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele. E ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que nasceu, vai viver e vai morrer, e o pecado vai continuar como sempre foi. Amém? Você tem uma Bíblia?
Você tem uma Bíblia? Você tem uma Bíblia? Então veja o que diz João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. Ele não viu o MGA. É essa igreja aí, esse pastor aí. Não, ele viu a Jesus. Não sou eu, não é a igreja, não é o ministério. Se você tem uma Bíblia, independente da versão ou tradução, tem João 1, 29. Que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Você tem caneta aí? É só você sublinhar, ó, que deixa o pecado no mundo, amém? Ah, não é que deixa? O que está escrito na sua Bíblia? Eis aí o Cordeiro de Deus que... Não ouvi. Eis aí o Cordeiro de Deus que... Tira o pecado do mundo. Sou obrigado a fazer uma pergunta. João 1, 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou obrigado a fazer uma pergunta. Vamos ler. Abre Colossenses capítulo 2. Não fecha o João, não. Deixa o João aberto. Deixa o João aberto, por favor. Abre Colossenses capítulo 2. Abre Colossenses capítulo 2. Deixa o João aberto. Colossenses. Vamos ver o que está escrito. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Eu ia falar, o Espírito Santo mandou parar de falar para ler. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Você vê se eu estou aumentando, se eu estou mentindo, se eu estou tirando o que está escrito. Você confere aí. Amém? Colossenses 2, verso 13. Olha o que Paulo diz. Colossenses 2, 13. E a vós outros quem? Paulo é o apóstolo dos gentios. Então esse vós outros somos nós. Como que eu sei que somos nós? Continua o texto. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis, verbo no passado, não é que estão no presente, estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Então quem é que era incircunciso? Nós, os gentios. Está claro ou não está claro? Então Paulo está falando com os gentios. Olha, vocês gentios que estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos quem? Cristo. O que ele fez? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Colossenses 2,14. Havendo riscado, uma outra versão, havendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós na lei, ou seja, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Deixou ainda no nosso meio, amém? Deixou no meio de nós? Quem tem caneta? Tirou do meio de nós, e ele colocou aonde? Cravando-os na cruz. Cravando quem? Cravando o pecado. Cravando-o na cruz. Olha o Colossenses 2,15, a última linha. Tirou do meio de nós. Está escrito ou não está escrito? Eu não falei para você não fechar João 29? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O verbo é o mesmo. João 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colossenses 2,15. Tirou o pecado de nós. Então o tema é esse. Temos pecado ou não temos pecado? Está dizendo aqui, João 1,29, que Jesus tirou o pecado do mundo. Ou é verdade ou é mentira. Se é mentira, por que você diz que crê na Bíblia? O tema de hoje, temos pecado ou não temos pecado? Colossenses 2,13 diz que ele perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2,15 diz que ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. Ora, se ele tirou de nós, Colossenses 2,15, se ele tirou do mundo, João 1,29. Então está respondida a pergunta do tema. O tema, temos pecado ou não temos pecado? Diga com confiança, não temos pecado. Diga, João 1,29. Jesus tirou o pecado do mundo.
Diga, Colossenses 2,13. Jesus perdoou todos os pecados. Tirou do meio de nós. E cravou na cruz. O tema de hoje, temos pecado ou não temos pecado? Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Agora a questão é o seguinte: que igreja que você congrega ou que pastor que você está ouvindo, hein? Que pastor que você está ouvindo? Não, pastor, eu não vou lá não, mas você está ouvindo. Às vezes você não vai lá, mas você está ouvindo na televisão, na sua casa, no rádio. Você está lendo a Bíblia, eu estou te mostrando João 1:29, Romanos 4:14 e 15, Romanos 6:14, Colossenses 2:13. Eu estou te mostrando na Bíblia que Jesus tirou o pecado, que Ele perdoou os pecados, que Ele tirou o pecado de nós. Você não pode ouvir um homem dizer que você é um pecador. Amém? Olha o Colossenses 2:14, por favor. Colossenses 2:14. Havendo acrescentado a dívida. Amém? Havendo o quê? Riscado. Alguma Bíblia aqui diz cancelado? Dá um sinal. A sua diz cancelado? Anulado. Havendo riscado. Riscado o quê? Riscado a dívida. Diga bem forte. Qual dívida? Aí a pessoa fala, eu não estou nem sabendo de nada. Como é que? Dívida, você não estou nem sabendo de nada. Havia uma dívida. Falou, só que essa dívida não era literalmente sua. Não era literalmente sua. Porque Romanos 5 diz o quê? Que o pecado veio mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Romanos 5:16. O que Paulo está dizendo? Por causa de um homem. Vai lá em Romanos 5. Abre aí, por favor. Vamos lá em Romanos 5. Vamos mostrar na Bíblia para ninguém falar que estou inventando. Abre Romanos 5. Você vai aprender a ensinar as pessoas que de fato não temos pecado. Porque se tivermos pecado, Jesus morreu pelos nossos pecados. Se nós temos pecado, então ele tem que morrer de novo. Porque a primeira vez que ele morreu não valeu? Não, manda o teólogo me responder isso. O pastor, o bispo, sei lá quem for. O papa. Ele morreu, morreu. Mas valeu ou não valeu? Não, valeu. Se valeu, então não temos pecado. Se não temos pecado, como que eu posso dizer Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, se não temos pecado? Como é que eu posso orar o Pai Nosso? Perdoa os nossos pecados. Se Ele já perdoou, como é que eu posso falar isso? Quem está entendendo? Romanos, capítulo 5, versículo 14. Olha lá. Romanos 5,14. Coloca o dedo. Romanos 5,14. No entanto, Paulo explicando, a morte reinou desde quem? Desde Adão até Moisés. Quando Paulo diz até Moisés, ele não está dizendo até o dia que Moisés morreu. É até quanto durou a lei. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Então, o Adão, o pecado do Adão, reinou sobre a terra até que Jesus morresse. Morrendo Jesus, morreu também o pecado. Está claro ou não está claro? Não, você tem pecado. Nós temos pecado. João disse que temos. Daqui a pouco eu falo sobre João. Aguenta aí. Não foge não. Não corre não, que daqui a pouco eu vou falar de João, vou mostrar. Vou dar só uma dica. É que João não entendeu a graça. Só uma dica, tá? Daqui a pouco eu vou lá no 1 João. Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles, diga, nós. Olha lá, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Para aí, vocês comeram algum fruto lá no Jardim do Éden? Não comeu? Quem foi que comeu, que desobedeceu? O Adão. É isso que Paulo está falando. Olha lá, Romanos 5,14. A morte reinou, a morte quer dizer, o efeito do pecado de Adão reinou desde
Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não fizeram o que Adão fez. Que você não desobedeceu a Deus. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o que é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim, Romanos 5,15, não é assim a graça. A graça é chamada de dom gratuito. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. A ofensa quer dizer pecado. Pois se pela ofensa, se pelo pecado de um, quem é esse um? Adão. Romanos 5,15. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem. Quem é esse um só homem? Jesus Cristo abundou para com muitos. Romanos 5,16. O dom não é como a ofensa de um só homem que pecou, hein? O juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas. Ou seja, a de Adão e a de todos nós. Veio de muitas ofensas para a justificação. Diga, graças a Deus. Romanos 5,17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais nós, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Reinem em vida por Jesus Cristo. Amém? O tema de hoje é esse. Temos pecado ou não temos pecado? É uma pergunta. E eu também faço uma pergunta. João 1,29. Jesus tirou o pecado do mundo ou não tirou? Digam todos. Diga. Não sei, diga isso. Então abra João capítulo 19. Que agora você vai saber se ele tirou ou se ele não tirou. Jesus tirou o pecado do mundo, porque João 1,19 diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou não tirou? Não sei. Se estiver escrito, eu creio, João capítulo 19. Vamos ver o que está escrito aqui. Eu não sei se ele tirou o pecado do mundo, eu vou ler agora. João capítulo 19, João capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Cadê a caneta? João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus o quê? O que ele sabia? Que tudo... Então pega a sua caneta e sublinha. Mais tarde, sabendo Jesus, sublinha. Que tudo estava consumado. Para aí. João 1,29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Não sei. Lendo João 19, 28, Jesus já sabia que tudo estava consumado. Esse tudo estava consumado inclui o pecado que ele iria tirar. João 1,29. Você não consegue entender que João 19 são 18 capítulos depois de João 1? Cronologicamente? Que o 1 é antes do 19. Então foi falado, eis o Cordeiro de Deus que tira. Não é tirou, tira. Por que não é tirou? Porque ele não tinha morrido ainda. Ele estava andando ali. O João viu ele e falou, olha lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Não sei. Lendo João 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse, ele disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre numa esponja, colocaram numa vara de sopa e chegaram na sua boca. Cadê a caneta? João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse, está faltando alguma coisa ainda. Não é isso que ele diz? João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, o que ele disse? Está consumado. Também que eu vim tirar o pecado do mundo. Alô? Porque Jesus não veio só para tirar o pecado do mundo. Está claro ou não está claro? Diga comigo, Jesus não veio só para tirar o pecado do mundo. Veja Lucas 19, um livro atrás. Eu não vou ter tempo para te mostrar hoje
Aliás, eu já tenho uma mensagem no nosso canal, o tema Por que Jesus veio. Procura no YouTube Por que Jesus veio, o Ministério Graça e Apostolado. Não coloca só o tema, senão você não acha, né? Então, no YouTube, ou vai direto no nosso canal, Ministério Graça e Apostolado, ou lá na busca no YouTube coloca Por que Jesus veio, Ministério Graça e Apostolado. Aí joga na mensagem. Olha Lucas 19, verso 10. Jesus não veio só para tirar o pecado. Lucas 19, 10. Pois o filho, ele mesmo falando, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, suponha que eu não sabia, já descobri 3 motivos do porquê que Jesus veio. 3 motivos eu descobri. João 1, 29. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Lucas 19, 10. Ele veio para buscar e veio para salvar. Já são 3, ó. Tá claro ou não tá claro aí? Hein? Isso aqui é uma exegese, é uma analogia eu estou fazendo. Estou fazendo um estudo aprofundado do texto, do assunto. Por que Jesus veio? Diga comigo, por que Jesus veio? João 1, 29, para tirar o pecado do mundo. Amém? Diga, por que Jesus veio? Para buscar e salvar o que você havia perdido. Lucas 19, 10. Eu não estou respondendo em linha com o que está escrito? Como é que alguém pode me chamar de herege? Como é que alguém pode me chamar de falso profeta se eu só estou lendo o que está escrito? Eu só estou lendo. Você não sabe por que Jesus veio? Lucas 19, 10. Veio buscar, sublinha aí, ó. Veio buscar e salvar. Não é o que está escrito? Então não sou eu que estou respondendo. Está escrito ali. Tema de hoje. Temos ou não temos pecado? Olha, abençoado, para mim já está claro, mas eu preciso continuar lendo outros textos. Vamos falar de coisa boa? 1 João, por favor, abre aí. 1 João, vamos falar do João. 1 João, capítulo 1. Tema de hoje. Temos ou não temos pecado? Pastor, estou até te entendendo que você fala que não tem pecado. Mas o João disse, eu vou ler agora. Eu vou ler já. 1 João, capítulo 1. Vamos ler tudo que tiver escrito. E o Espírito Santo nos dará entendimento. Posso ouvir um amém? Amém. 1 João, lá no fim, antes de Apocalipse. 1 João, claro que depois não pode ser, né? É antes de Apocalipse, depois de Gênesis, tá? 1 João 1, quem já achou 1 João 1, diga amém. 1 João 1, olha lá, ó. Coloque seu dedo no verso 8. Já vamos direto na veia. Tá? Não vamos rodear, não. O texto que todo batista gosta, todo evangélico gosta de 1 João 1, 8. Tem gente que está assim agora. Agora eu quero ver o que ele vai falar. Agora eu quero ver, quero só ver. Vou ler. 1 João 1, verso 8. E não vale dizer a Bíblia diz, hein? Porque a Bíblia não diz. Vamos fazer uma prova? Ô Bíblia, diz aí. Ô Bíblia, diz aí. A Bíblia não diz. Quem diz é quem escreveu. 1 João, olha lá, ó. Quem que é? 1 João não pode ser Marcelo, né? Não pode ser Pedro, não pode ser Ricardo. 1 João é João. 1 João quer dizer a primeira carta de quem? De quem? Então quem é que vai falar aqui? É João que vai falar? Ou é a Bíblia que vai falar? Então diga, eu vou ver o que João falou. 1 João 1,8, olha o que o João falou. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Alô, para aí. O Espírito Santo já me faz lembrar de Romanos 8, verso 1. Você lembra o que Paulo disse em Romanos 8, 1? Portanto, agora nenhum pecado no masculino ou no feminino, nenhuma condenação. É a mesma coisa. No masculino, nenhum pecado há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou no feminino, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está claro ou não está claro? Então quem é que falava que se dissermos que não temos nenhum pecado? Quem é que falava isso? Pegou essa?
Alô, de quem que João está falando? Alô, só tinha 4. Faz assim, ó. Paulo, Pedro, Tiago e quem? E João. Quantos tinham? Aí ele vai lá e escreve: se dissermos que não temos pecado nenhum. Bom, 4. Quem disse isso foi ele, então sobrou 3. Então não foi ele que falava isso. De 4, ele não falou, ou foi Paulo que falou, ou foi Pedro, ou foi Tiago. Mas ali no Romanos 8, verso 1, quem é que falava? Nenhum pecado em nós. Quem é que falava isso aí? Aí o João vai lá e escreve assim, 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Pô, João, para você a morte de Jesus não valeu nada mesmo, meu. Caramba, hein, meu. Você estava indo tão bem lá, hein? Você falou, eis aí o Cordeiro de Deus, teve pecado. Nossa, estava indo tão bem, agora... Nossa, ô João, então a morte de Jesus, ele morreu para quê, João? Ah, o João não veio hoje. Estou perguntando, mas ele não está aqui. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ô João, você não falou que Ele tira o pecado do mundo? Ô João, mas Ele não morreu pelos nossos pecados? Como que, se eu confessar, Ele é fiel para perdoar os pecados? Ele já não perdoou, João! 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ô João, o que o sangue dele fez por nós, João? Nos purificar de toda injustiça. João 1,10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. O João pegava pesado, não? Verso 8, 1 João 1,8. 1 João 1,8. Não é a Bíblia que diz, hein? Quem foi que diz? João. Está claro ou não está claro isso aí? Porque as pessoas não têm conhecimento e falam assim, a Bíblia diz que se dissermos... Não, não é a Bíblia que diz. A Bíblia não diz. João disse e escreveu e ficou registrado. Consegue entender? 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum. Diga bem forte. Por que o João disse isso, pastor? Porque 1 Reis capítulo 8 diz que não há homem que não peque. Primeira João 1,8. Se dissermos que não temos, olha lá, ó, pecado nenhum. O que João está falando? Ele está dizendo assim, ó, como é que vocês podem falar que não tem pecado nenhum, se 1 Reis 8 diz que não há homem que não peca? Então, se não há homem que não peca, todos temos pecado. Só que o João faltou na aula de hermenêutica, de interpretação. Por quê? Porque em 1 João, quer escrever? Em 1 João 1,8, João se baseou em 1 Reis 8. E ele se esqueceu que 1 Reis era um livro da lei. E Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. 0 para a interpretação de João. Só quem entendeu. 0. Nota 0. Nota 0. Nota 0. Eu disse que João não era salvo? Eu disse que João não era ovelha de Jesus? Estou falando no quesito entendimento espiritual, interpretação. Nota 0. O João parece que era católico, né? Olha aqui, olha aqui. 1 João, olha lá, olha lá. Olha lá. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. O que o catolicismo faz até hoje? Confessa pecado. Não parece que o João era católico? Será que ele tinha uma Bíblia Ave Maria?
1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, como que é a mente do... Aliás, como que é a mente do João? Como que é a mente do João? Como que é? Pecou, pede perdão. Pecou, pede perdão. Pecou, pede perdão. Por quê? 1 João 1,9, Ele é fiel para nos perdoar. Então fica aquele peca, não peca, peca, não peca. Casa e não casa, casa, não casa, então não casa. Casa se separa, casa se separa. Lembra do casa se separa? Do Jô Soares? O tema é esse, ó. Temos pecado, João, ou não temos pecado, João? Ô João, o tema de hoje, temos pecado ou não temos pecado? Porque Paulo disse que não temos pecado. Romanos 8,1. Paulo disse que os nossos pecados foram todos perdoados. Colossenses 2,13. Agora o João aparece dizendo que tem pecado. Tem pecado ou não tem pecado? Um fala que não tem, o outro fala que tem. Só que um está baseado na graça de Deus em Cristo, e o outro está baseado na lei, quando não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem é que está entendendo? Mas o Espírito Santo manda eu ler Gálatas 2. Por favor, Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Quem já achou? Verso 14. Agora é Paulo falando. Gálatas 2,14. Mas quando vi... diga comigo, o que Paulo viu? Tem caneta aí? Gálatas 2,14. Mas quando vi, sublinha, que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Diga, quem não andava conforme a verdade do Evangelho? Não sei ainda. Eu só vi que no verso 14 está no plural, o verbo andar. Ele não disse quando vi que não andou. Ele não disse, eu não vi que não andava. Ele disse, eu vi que não andavam. No plural. Diz respeito a pessoas. Então pergunte, diga, quem não andavam conforme a verdade do Evangelho? Verso 9. O que diz o verso 9? Gálatas 2,9. Quando conheceram, ele não disse quando conheceu, no singular, ele disse no plural. Gálatas 2,9. Quando conheceram a graça que me fora dada. Diga comigo, diga. Quem conheceram a graça? Gálatas 2,9. Tiago, Pedro e quem? 1 João 1, 8, 9 e 10. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Quem que não andava corretamente conforme a verdade do Evangelho? Gálatas 2,9. Pedro, Tiago e quem? Aquele que disse que se dissermos que não temos pecado nenhum e fazemos Deus mentiroso. Como é que eu posso crer em João se Paulo disse que ele não andava conforme a verdade do Evangelho? Só quem entendeu pode agradecer a Deus. Então, como é que eu posso me basear e me fundamentar em 1 João 1,8? Se o Espírito Santo disse pela boca de Paulo que quem escreveu 1 João 1,8 não andou conforme a verdade do Evangelho. Como é que eu posso me basear em 1 João 1,8? Só quem está entendendo.
Como que eu posso me basear num pregador que disse, se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemos Deus mentir? Eu não posso me basear nele. Por quê? Diga, porque ele não andou conforme a verdade do Evangelho. Está claro ou não está claro? Eu não posso basear nele. Não posso. Não posso basear nele. 2 Coríntios, por favor. Segundo Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha a caneta na mão, hein? 2 Coríntios, capítulo 11. Verso 10. Todo mundo sabe que foi Paulo que escreveu Coríntios. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 11, verso 10. Como a verdade de Cristo está em João. Amém? Não? Vamos ler de novo. 2 Coríntios 11, verso 10. Como a verdade de Cristo está em Pedro. O Pedro disse que o diabo estava ao seu derredor. Então a verdade não está em Pedro. Porque Paulo disse que o diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo essas coisas? Vamos ler? 2 Coríntios 11, 10. Como a verdade de Cristo está em Tiago. Quantos são? Quantos? Diga. Paulo, Pedro, Tiago e João. Não são 4? Mas o que Paulo está dizendo? Que a verdade está em quem? Então como é que vamos basear em 1 João 8? Se a verdade está em Paulo. Hã? Me responde isso agora. Me responde isso agora. Quem está entendendo? Diga, como posso me basear em 1 João 8? Se Paulo disse que João não andava conforme a verdade do Evangelho, como posso me basear em 1 João 8? Se Paulo disse que a verdade está nele, você pode se basear em 1 João 8? Só quem entendeu. Por isso que eu não sou católico. Já foi católica? Já foi? Por isso que eu não sou católico. Eu não posso ser católico. Por quê? Porque o católico está fundamentado em 1 João 1,8. E foram eles que traduziram a Bíblia. João Ferreira de Almeida era um padre católico. Então como é que o católico se baseia em 1 João 1,8 e esquece Gálatas 2,14, que diz que o João não andou conforme a verdade do Evangelho? Ou seja, traduziram, mas não tem nenhuma revelação. Traduziram a Bíblia, mas não tem entendimento espiritual. Está claro ou não está claro? Pastor, mas tem um texto aí na Bíblia, tem um texto que fala, 2 Crônicas 7? Por favor, vamos lá, abre aí, sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7. Os crentes da lei adoram citar a Assembleia de Deus é a campeã. Todo o congresso da Assembleia, 2 Crônicas 7,14. Eles são campeão em citar 2 Crônicas 7,14. Igual a Assembleia não existe. Antes de Salmos, 2 Crônicas 7,14. Os crentes da lei adoram esse texto. Pentecostal adora esse texto. A Assembleia de Deus fez um evento em Cuiabá, num estádio lotado. O presidente começou com 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, sublinha, então, você vê que é condicional, né? Se, 2 Crônicas 7,14, é condicional. Se
o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, sublinha aí, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus... Putz, eu estou pensando que Jesus morreu pelos meus pecados. Não é, pastor? Ô, pastor, você fez teologia. Vocês mesmos têm a teologia Betel, faculdade Betel, teológica. Como é que você me começa um culto para milhares de justificados em Cristo? E você começa o culto com 2 Crônicas 7,14, dizendo para eles que se eles fizerem isso, isso, aquilo e outro, então o Senhor perdoará os seus pecados. Ô teólogo, e o que Jesus fez na cruz, hein? Você não sabe ou você esqueceu? Ou está dando uma de besta? E o que Jesus fez na cruz, hein? Você não sabe? Não, você tem que saber. Você é teólogo, você é presidente da convenção, você tem que saber o que Jesus fez na cruz. Certo ou errado? Ele é presidente da convenção, ele é teólogo formado, ele tem que saber o que Jesus fez na cruz. Uma das coisas, ou a maior coisa que Jesus fez na cruz, foi morrer pelos pecados. Se ele morreu pelos pecados, Colossenses 2,13, perdoou todos os pecados, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Mas o pastor vai lá e fala que se fizer isso, fizer aquilo, Deus perdoará os pecados. Então não perdoou ainda. Se não perdoou ainda, o que Jesus fez na cruz então? Alô? Esse é o sistema que você estava, tá? Esse é o sistema que você congregava. Que o pastor é teólogo, é presidente, é um monte de coisa. Só não tem entendimento da palavra de Deus. É bispo, é rico, tem várias igrejas, tem sede nacional, tem catedral, tem sede própria, só não tem entendimento da palavra de Deus. Ele tem dinheiro, tem rede de televisão, tem rede de rádio, ele tem tudo, ele só não tem entendimento da palavra de Deus. Não era nem para você estar lá ouvindo ele, né? Porque se ele não tem entendimento, não tem nada. Hebreus capítulo 9, por favor. E o pior, como eles não têm argumento para tapar a minha boca com a palavra, dão um golpe baixo, dizendo que eu sou herege e que eu sou falso profeta. Golpe baixo. Sabe luta de boxe? Luta de boxe não pode dar golpe baixo, né? Não pode dar golpe baixo. Eles não têm como me calar, tapar minha boca, porque eu conheço a Bíblia. E eles conhecem também. A diferença é que eu tenho 28 anos de ministério. Eu sou livre, eu posso falar. E eles, mais de 100 anos no Brasil. Só no Brasil. Mais de 100 anos pregando mentira. E agora? Eu posso falar porque eu sou livre. Eles não são livres, eles são escravos. Escravos do próprio sistema que eles mesmos criaram. Como é que um pastor da Assembleia agora vai dizer que não tem pecado? Se há mais de 100 anos eles falam que tem. Como é que um pastor da Assembleia, como é que um pastor batista agora não vai batizar a pessoa quando chega lá? Se por mais de 100 anos fazem batismos. Então ele vai ter que continuar vivendo na mentira. Por quê? Porque não são tementes a Deus. Tem caneta aí? São cumpridores de mera tradições religiosas. Nós sempre batizamos. Agora não vai ter mais batismo? Nós sempre fizemos a Santa Ceia. Agora eu vou falar para o povo que não tem mais. Nós sempre ungimos com óleo. Nós sempre subimos no monte. Nós sempre fizemos jejum. Então sempre viveram errados diante de Deus. Dá tempo de se converter ainda, antes da vinda do Senhor. Amém? Foi o que eu fiz. Quando eu ouvi a graça, fui na Bíblia. Quando Deus me revelou a graça,
Fui na Bíblia. Falei, vixe, agora, hein? Nossa, eu fazia batismo, Santa Ceia, ungia com óleo. Nossa, e agora? O Senhor falou, para que dá tempo. Quanto tempo você tem? Já faz 5 anos que eu sou pastor. Para que dá tempo. Para que dá tempo. Aí o Senhor me revelou a graça em 1 mês. Fevereiro de 1997. 1 mês, todos os dias, Deus me revelando a graça. Eu ia começar a pregar a graça em março. Por isso que celebramos aqui em março, né? Ele me revelou a graça em fevereiro. Depois de 1 mês eu estava autorizado a pregar e ensinar. Aí quando ele me revelou a graça, que eu ia, ele falou, pois não, João. Agora você vai começar o seu ministério. Eu, agora? Não, acho que o senhor puxou ficha errada aí, porque é Marcos Gomes, não é Márcio Gomes. Não, é você mesmo. Não, acho que o senhor errou. Não é Marcos com U, é Marcos. Não, é você mesmo. O que tem eu, Senhor? Agora você vai começar o seu ministério. Falei, vixe. Mas só tinha passado 5 anos. E na Assembleia que já passou mais de 100. Quem tem coragem de voltar? Eu voltei. Tinha passado 5 anos. Perdi 5 anos, não conta. Perdi 5 anos. Ele falou, agora você vai começar o seu ministério. Eu não tenho o que fazer, é agora começar, é agora. Mas e aquilo lá não valeu para nada, mano. Vambora. Aquilo não valeu para nada, aquilo lá. Olha lá você fazendo batismo. Vem ver o telão. Senhor, olha lá você, olha lá você, olha lá. Fica quietinho, vai que é menos mal, hein? Deixa aquilo para trás. Filipenses 1, considerei como perda, Paulo diz, por causa de Cristo. Perdi 5 anos. Quem da Assembleia quer perder 100 anos? Fizeram esses dias aí 116 anos de ministério. Você acha que eles vão jogar tudo fora isso aí? É mais fácil falar que eu sou o diabo, que eu sou o anticristo, que eu sou o capeta, que eu sou o herege, que eu sou o falso profeta. Não é mais fácil dar golpe baixo do que pegar a Bíblia e falar, é verdade mesmo, hein? Romanos 6,3, nós já fomos batizados em Cristo. Efésios 4,5, e há um só batismo. Se nós já fomos batizados, então já se cumpriu. Nós não podemos fazer mais batismo. Não é mais fácil falar que eu sou falso profeta do que revogar a mentira e andar na verdade de Cristo? Não é mais fácil? Foi isso que aconteceu comigo e é isso que eles não fizeram ainda. Estou esperando o pastor batista fazer isso, o pastor metodista, o presbiteriano, o da quadrangular, o da universal. O da universal eu estou até em joelho para que eles façam isso. Estou esperando os pastores fazer o que eu fiz. Revogar as tradições para servir a Cristo. Para pregar a Cristo. O Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. O Estevão Hernandes da Renascer, eu me lembro quando ele pregava a Cristo. 1993. Pregava a Cristo. Agora já não prega mais Cristo. Agora ele vende mezuzá. Está uma universal com o nome de Renascer. Por causa do maldito dinheiro, né? Pregar a Cristo não dá dinheiro. Vocês viram o culto que tivemos domingo aqui? A igreja lotada, cheia, vocês viram? Nem oferta eu colhi. Nem falei de oferta. Quem quis ofertar, ofertou. Quem não quis, não ofertou. Pastor, e como é que vocês vivem? Da graça de Deus. Você não viu que nem oferta eu falei? Nem falei nada. Não li texto, não falei nada. Não pedi oferta, não fiz nada. Você não percebeu domingo? A igreja estava lotada. Estava cheia a igreja. Se é uma universal. Num culto, pede oferta 3 vezes. Antes, durante e depois. Na universal, eles iam aproveitar para vender o sal grosso, para vender a rosa, para vender a arruda, vender a água aqui de Israel, que é do banheiro. Então, se é numa igreja da lei, num culto pede 3 ofertas, 3 vezes. Antes, durante e depois. Eu fiz o culto domingo, com a igreja lotada, nem a palavra oferta eu citei. Não falei nada. Não li texto, não pedi oferta, não fiz nada. Ô pastor, você quer uma medalha? Não quero nada. Estou te ensinando a viver pela fé da graça de Deus. E o Senhor tem sido meu pastor e nada tem me faltado. Não preciso arrancar a lã das ovelhas.
A graça do Senhor me basta. Eu sou um homem próspero, abençoado. A igreja é próspera, o ministério é próspero. Não precisamos arrancar a lã da ovelha. A graça de Deus nos basta. Nada nos falta. Ele é o nosso pastor. Hebreus capítulo 9. Estou esperando os pastores se converter. Estou esperando. Mas a presbiteriana tem a faculdade Mackenzie. Já ouviu falar da Mackenzie? Milionária. A metodista tem a faculdade metodista. Todo mundo vai revogar. A batista tem a faculdade batista. A assembleia tem a faculdade Betel, CPAD e por aí vai. A católica tem, todo mundo tá. Então, quem é que vai revogar? Sabe quem? Só quem foi chamado, escolhido e predestinado por Deus. O resto vão tudo morrer na praia. Porque o resto não serve a Deus. Servem ao seu ventre. Servem aos homens. Você sabe quem que vai revogar a mentira? Você sabe quem vai revogar a mentira? Quem foi chamado, escolhido e predestinado por Deus. Por isso que eu canto. Eu nasci para a glória do Senhor, predestinado estou, e há anjos em meu favor. Eu nasci segundo a vontade de Deus, que em Cristo me reconciliou, e em graça agora estou. Revogar a mentira só para quem de fato é homem de Deus. O resto é tudo conversa fiada, tudo papo para enrolar, para encher linguiça. Só revoga a mentira quem de fato é homem e mulher de Deus. O resto está tudo enrolando. Está tudo enrolando. Falando de Deus, dizendo que é pastor, mas está tudo enrolando. Hebreus capítulo 9, por favor. Tema de hoje. Temos pecado ou não temos pecado? A Igreja Católica tinha que ter vergonha de dizer que tem mais de 1.500 anos na Terra, dizendo que o povo é um pecador. Tinha que ter vergonha na cara. O Papa, o Cardeal, o Arcebispo, o Bispo, o Padre, o Coroinha, todo mundo tinha que ter vergonha na cara. Porque todos têm uma Bíblia. E a Bíblia deixa claro que Jesus tirou os nossos pecados, morreu por nossos pecados, cravou na cruz. Não se pode pregar pecado. Quem tem uma Bíblia na mão não pode. Só se é um pai de santo, um macumbeiro da magia negra que não usa a Bíblia. Quem tem uma Bíblia não pode chamar o Filho de Deus hoje, na Nova Aliança, de pecador. Não pode. Quem tem uma Bíblia não pode. Vamos ler primeiro 2 Coríntios 5. Você vai ver por que não pode. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, verso 18. Deixa eu confirmar o que eu estou falando aqui. Você vai entender por que não pode chamar de pecador. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Todas as Bíblias na face da terra têm 2 Coríntios 5, verso 18. Diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. E agora, hein? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, sublinha aí, não imputando aos homens os seus pecados. Quer dizer, Deus nos reconciliou em Cristo, verso 18. Deus estava em Cristo não imputando pecado aos homens. E o que os pregadores fazem nas igrejas? Chamando todo mundo de pecador. Quando Deus mesmo não imputou pecado a ninguém. E agora, hein, teólogo? E agora, hein, bispo? E agora, pastor? Como é que fica agora, hein? A Bíblia que está errada? É a Bíblia que está errada? E agora, como é que faz? Deus não imputou pecado a ninguém. Você vai lá na pregação e chama todo mundo de pecador. Como é que faz agora? Deus está errado e você está certo. É Deus que está errado? É a palavra que está errada? E você que está certo?
Até quando, diz o Espírito Santo, até quando serão endurecidos de coração, homens de dura cerviz? Até quando? Até quando vão fingir que servem a Deus? A mim ninguém engana mais. Até quando? Até quando vão fingir que servem a Deus? Até quando? Deixa eu ler o Hebreus capítulo 9 agora. Deixa eu continuar meu assunto aqui. Paletó com gravata já não engana mais ninguém, hein? Porque antigamente via um homem na igreja com paletó e gravata. Um homem de Deus, tal. Paletó com gravata já não engana mais ninguém faz tempo, hein? Faz tempo que não engana mais ninguém. Paletó com gravata não engana mais ninguém. Antes, no meu tempo, quando eu era criança, eu vi um homem na igreja com paletó e gravata. Pensando que... Fui descobrir que a maioria, 99%, tudo fariseu hipócrita. Que serve a sua carne, seus desejos, suas vontades, mas não servem a Deus. Hebreus capítulo 9, o tema é esse. Temos pecado ou não temos pecado? Hebreus 9, quem já achou, diga amém. Hebreus 9, penso que a Bíblia é clara para com todos. Hebreus 9, versículo 24. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, tem caneta aí? Não, você tem caneta aí? Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado. Como que ele fez isso? Pelo sacrifício de si mesmo. Tem coragem de falar que é mentira? Eu estou lendo Hebreus 9, 26. Alguém aí que está me assistindo tem coragem de falar que é mentira? Eu estou lendo Hebreus 9, 26, que diz que Jesus aniquilou o pecado quando ele morreu na cruz. Alguém aí tem coragem de dizer que é mentira o que eu estou lendo na Bíblia, na palavra de Deus? Quem é que tem coragem de dizer que é mentira? Que eu vou te apresentar a Deus. Me fala o seu nome. Me fala o seu nome que eu vou te apresentar a Deus. Você tem coragem de falar que é mentira? Estou esperando a resposta. Hebreus 9, 26. Mas agora, na consumação dos séculos, se manifestou uma vez por todas, porque ele morreu na cruz, ele não vai morrer de novo. Uma vez por todas, se manifestou para quê? Para aniquilar o pecado. Então o negócio aqui já foi para outro nível. João 1,19. João 1,29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha tirado ainda. João 19,30. Aí ele morreu na cruz e disse, está consumado. Você não entende? Ele estava dizendo, tirei o pecado do mundo. Não disse que eu ia tirar o pecado do mundo? Está consumado, tirei. Por quê? Lucas 19,10. Eu vim buscar e salvar o que você havia perdido. Romanos 4,15. Agora não há mais lei, não tem como transgredir. Por quê? Romanos 6,14. Não estão mais debaixo da lei, agora estão debaixo da graça. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Hebreus 9,26. Porque o pecado foi aniquilado. Como é que o pecado vai ter domínio se ele foi aniquilado? Como é que vai ser um pecador se o pecado foi aniquilado? Como é que você é um pecador se o pecado foi aniquilado? Colossenses 2,14, ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. Ninguém pode chamar de caloteiro se a dívida foi paga. Consegue entender isso? Não importa quanto você devia. O importa é que a dívida foi paga, foi cancelada. Por isso Romanos 8,1,
Nenhuma dívida há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A dívida foi paga, foi cancelada. Ninguém pode chamar de pecador, porque o pecado foi aniquilado e a sua dívida foi paga diante de Deus. Abba, Pai, graças a Deus. Agora com a dívida paga, agora com a dívida cancelada, agora que Ele tirou o pecado de nós, Efésios 1:4. Agora fica fácil você entender. Porque Ele tirou o pecado. Efésios 1:4. Olha lá, ó. Vê aí que está escrito. Efésios 1, versículo 4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos Agora não dá mais. Porque Hebreus 9:26 o pecado foi aniquilado. Colossenses 2:13 Ele tirou os pecados, Ele cravou na cruz. Romanos 4:15, se não tem lei, não tem pecado, não tem transgressão. Romanos 6:14, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre vós. Como é que você vai ser um pecador? Agora mudou a linguagem. Efésios 1:4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Façam assim, ó, diante dele. Essa é a palavra que você tem que ouvir. Você não pode ouvir outra. Se alguém falar que você é um pecador, levanta e vai embora. Está assistindo a televisão, falou que você é pecador, desliga, muda de canal. Vai assistir o desenho do Pica-Pau, vai ler o gibi do Maurício de Souza, do Cebolinha, do Chico Bento, é melhor. Vai ler o gibi do Chico Bento, do Cebolinha, que é melhor do que você ficar assistindo televisão, onde alguém fala que você é um pecador, quando você já é santo e irrepreensível diante de Deus. Quem recebe essa palavra? Oh, então digam assim, ó, essa é a minha atual posição diante de Deus. Santo e irrepreensível diante de Deus. Efésios 1:4, só você ler. Olha lá, santos e irrepreensíveis diante dele. O último texto da noite, para fechar com chave de ouro, Colossenses capítulo 1. Colossenses. Pastor, como é que você sabe tudo isso, hein? Primeiro, porque o Espírito Santo me revelou o que está escrito. Segundo lugar, porque eu conheço a Bíblia. Eu conheço o que está escrito. Conhecendo o que está escrito, eu não posso ler 2 Crônicas 7,14 para os gentios. Eu não posso dizer que vocês são pecadores. Eu não posso citar como João citou, que o seu pecado vai ser perdoado. Eu não posso falar isso aí. Porque eu já sei que ele morreu pelos seus pecados. Amém, abençoados? Está claro ou não está claro? O último texto da noite, Colossenses 1, verso 21. O último texto, nosso próximo culto, domingo que vem, tá? Domingo, culto de louvor e adoração, às 6 horas da tarde. Vem estar conosco. Aqui, MGA, a graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Para deixar claro que essa frase é minha, tá? É uma revelação que Deus me deu. Tem gente usando por aí, mas essa frase é do MGA. Se fala isso, não é do MGA, rapa fora que é falso. É Denorex, é falso. É do MGA. Essa frase Deus deu para mim. Aqui, por aí eu não sei. Eu sei, né? Aqui é a graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Um pastor me ligou um dia. Pastor, posso usar essa frase? Essa frase é minha, irmão. Essa frase é minha. Deus me revelou para mim. Vai buscar a Deus e buscar a revelação. Vai na fonte. Amém? Ou Deus não fala com você? Não pega a rabeira não, hein? A verdade é que está cheio de pastor que não tem revelação nenhuma, né? Então, se vai copiar, copia direito. Não fica com palhaçada, que senão eu desço a borracha. É, porque tem uns com palhaçada, né? Um pouquinho de graça, um pouquinho de heresia, um pouquinho de graça, um pouquinho de heresia, e depois vai usar a minha frase? Cria vergonha na cara, mano. Cabra safado. Colossenses 1, verso 21, vamos terminar. Você não tem que ter vergonha na cara, né? Colossenses 1, verso 21, vamos terminar aqui. Colossenses 1, 21.
A vós também, vós quem? Nós os gentios. Colossenses 1:21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Coloca o seu dedo em Colossenses 1:22 para terminar. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte que ele fez isso, para perante ele. Olha como que mudou a sua posição diante de Deus, hein? A Igreja Católica está totalmente errada. Os evangélicos estão totalmente equivocados quando chamam os outros de pecadores. Totalmente equivocado. Porque se você está em Cristo diante de Deus, Colossenses 1:22, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Não tem mais lugar para o pecado, não tem mais lugar para o pecador. Por quê? Porque quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tá claro ou não tá claro? Graça e paz e até domingo. Pela fé, domingo às 6 horas da tarde.